Olá, abençoados e amados filhos de Deus, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Peço que você já dê aí o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e também faça os seus comentários, tá bom? Compartilhe o vídeo para todo o planeta Terra. Bom, a primeira coisa que todos nós, cristãos, filhos de Deus e toda a humanidade precisa compreender é que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, ela está fundamentada sobre dois pilares e nada mais, que é justamente o amor a Deus e ao próximo, né? É o amor de Deus por nós, o nosso amor por Deus e pelo próximo. O que passar disso é mentira, é heresia e é invenção da mente carnal dos líderes religiosos. Ponto. Deus nos criou, nos formou e nos fez para a sua glória, para o seu amor, né? Para desfrutar da sua glória. Deus que criou um reino, um paraíso, um universo invisível e outro visível, não para ele. Ele nunca precisou de nada disso. Deus nunca precisou de céu, de universo, de nada disso. É como ele mesmo afirma: antes que houvesse dia, eu sou o Senhor, e além de mim não há outro Deus. Pronto, acabou. Quer o homem creia, quer o homem não creia, Deus existe. E Ele nos ama. Ama até aqueles que dizem que Ele não existe, que não crê nele. Pois é. E o objetivo principal de Deus foi dividir a sua glória e o seu poder com todos nós. Porque senão Ele não teria necessidade nenhuma de criar um mundo espiritual e um mundo físico, né? O objetivo de Deus foi esse, por isso que o amor é dar, é dando que se recebe, o amor é dividir com o próximo. Então esse Deus que nos criou como Pai, Ele não está 24 horas nos acusando, né, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos, que Ele sabe muito bem, segundo a carne, todos nós temos essas fraquezas, temos esses defeitos. Ele mesmo se vestiu de carne há 2000 anos atrás, se vestiu de carne e ossos. Ele conhece a nossa natureza, conhece a nossa estrutura. Deus não nos vê em pecado, Deus não nos vê sujo, Deus não nos vê podre, nada disso. Porque Ele mesmo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele nos purificou, nos libertou da morte, do pecado e do diabo. E todas essas acusações que hoje os líderes religiosos vêm fazendo há séculos, tanto os líderes católicos como hoje, no nosso século, os líderes evangélicos, é mentira, é pura mentira. É distorção da palavra de Deus, palavra essa que eles não conhecem, eles conhecem a Bíblia, mas nem tudo o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Como eu sempre digo, na Bíblia tem muita mentira. Se existe um lugar que tem mentira, é na Bíblia, como também a verdade. A verdade está dentro da Bíblia e a mentira também. Muitas coisas que estão dentro da Bíblia foram colocadas por homens maus enganadores, líderes religiosos que colocaram os seus escritos no meio dos escritos dos profetas, dos apóstolos, dos verdadeiros homens de Deus. Para quê? Para confundir a humanidade, para confundir o povo, para usar isso para quê? Para dominar as pessoas através da mentira, da distorção da palavra de Deus e do medo, né? Existem coisas na Bíblia, palavras na Bíblia que Jesus nunca falou e eles mesmos admitem. Existem passagens na Bíblia que Jesus nunca falou.
Por exemplo, a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Jesus nunca falou isso. Quem falou isso foram os teólogos, os revisores da Bíblia, os padres dos séculos passados, que até eles mesmos colocam em algumas Bíblias mais antigas, está escrita lá no rodapé das Bíblias, dizendo: esse texto não consta no original grego, mas foi colocado pela comissão revisora. Quer dizer, foram eles que colocaram. Jesus nunca fez jejum e oração para expulsar demônio, nem nunca mandou nenhum discípulo dele fazer isso. E você veja que tem líder religioso hoje, evangélico, que faz até campanha com isso aí. E arranca o couro do povo, arranca dinheiro, arranca voto, sacrifício, ainda bota a pessoa para ficar com fome o dia inteiro fazendo jejum para expulsar demônio do marido, do filho. Pois é. Essa é só uma das mentiras de centenas de mentiras que existe. Por isso que o Senhor Jesus disse, antes de subir: eu vou enviar o Consolador. Eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador para vocês, e ele, o Consolador, o Espírito Santo, guiará vocês a toda a verdade. Quantas verdades? Quantas? Toda a verdade. Tanto a verdade a respeito das coisas do mundo e do mundo invisível, do mundo físico e do mundo invisível, quanto a verdade que está na Bíblia. E qual é a verdade? Qual é a palavra de Deus? Qual é a verdade que está na Bíblia? A única que existe é a graça de Deus. É o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, revelado ao nosso querido irmão, o apóstolo Paulo. Essa é a verdade. Quando você conhece a graça, conhece o evangelho, então você consegue detectar tudo o que é mentira que está na Bíblia, de Gênesis até o tal do Apocalipse, né? Esse tal de Apocalipse, que é uma verdadeira heresia, uma verdadeira mentira contra Deus e contra o Senhor Jesus Cristo. É justamente da Bíblia que se tiram, né, as heresias. É daqui que saem guerras, é daqui que sai fanatismo, é daqui que aqueles cauterizam a mente das pessoas, com a Bíblia. Por isso Jesus não disse que era a Bíblia que ia nos guiar, porque ele sabiamente sabia que os homens manipulariam a Bíblia, manipulariam os manuscritos dos apóstolos, de Lucas, Marcos, Mateus, João, até do apóstolo Paulo eles tentaram mexer. Não mexeram muito porque eles não entenderam muito, porque só entende as epístolas do apóstolo Paulo quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito dentro de si, olhos iluminados e a mente de Cristo para entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que foi revelado ao apóstolo Paulo. Só quem vive na graça de Deus que consegue entender não só o Evangelho, quando passa a entender o Evangelho, passa a entender toda a Bíblia. Agora, uma pessoa que vive aí fazendo votos, campanhas, sacrifícios, correntes, campanha de Israel, adorando templos, adorando arcas da aliança, cajado, rosa ungida, óleo ungido, vive aí nas igrejas que não é igreja coisa nenhuma, nessas chamadas igrejas, né? Que é do Macedo, do Valdemiro Pé de Feijão, do Silas Malacheia, do Agenor Truque, dessa gente aí, como que essas pessoas terão conhecimento e crescimento espiritual para entender as coisas de Deus? Essas pessoas são crianças, nem nasceram ainda para o Evangelho. Essa multidão que está aí no planeta inteiro, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, o povo ainda não sabe quem é Deus, quem é o Senhor Jesus. E quem são os culpados disso? Os líderes religiosos, tanto evangélico como católico, como de outras religiões. Não é você que é católico, espírita, você nosso irmão amado, não. São os seus líderes que estão na corrupção, vivendo na riqueza enquanto o povo vive na miséria. Esses homens são anticristo, são pessoas que estão contra Cristo. O apóstolo Paulo já falava naquela época. Irmão, já disse uma vez para vocês e vou dizer de novo, isso o apóstolo Paulo dizendo, que esses homens que você vê aí com essa aparência de santo, falando de Jesus, da Bíblia, na verdade eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles estão levando as pessoas para o buraco, para a cegueira espiritual. Eles nem entram e nem deixam as pessoas entrarem, aquelas que querem conhecer.
aquelas que têm desejo de conhecer a Deus. São homens corruptos, lobos vorazes, cães gulosos, homens desviados da verdade, da palavra de Deus, né? Porque se isso que esses homens estão anunciando há mais de 2000 anos fosse realmente o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza que o mundo não estaria da maneira que está. As pessoas não estariam vivendo da maneira que elas estão vivendo. É, não é? Porque o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, ela restaura, ela traz vida, ela traz paz, esperança, segurança. A pessoa tem certeza da vida do Senhor Jesus Cristo, tem certeza da sua salvação, tem certeza da existência de Deus. Né? E veja como vivem essas pessoas no sistema religioso, né? Tanto católico como evangélico, como vivem essas pessoas. A grande maioria cheia de problemas, tristes, abatidas, são pessoas medrosas, não é? Pessoas que têm medo da morte, do inferno, do diabo, são pessoas depressivas, que têm síndrome do pânico, medo, dúvida, tudo que não presta. E está lá dentro do sistema religioso vivendo de aparência. Não é? Quando o Senhor Jesus, quando Deus, o Espírito Santo já está dentro dessas pessoas, já habita dentro delas e elas não sabem disso. Porque os líderes religiosos se tornaram como uma muralha de ferro, uma muralha, né, de ferro entre essas pessoas e Deus. Porque eles querem viverem às custas do sofrimento e da ignorância dessas pessoas. E eles não poupam ninguém. Homens, mulheres, velhos, crianças, eles não poupam ninguém. O órfão, a viúva, o aposentado, o trabalhador, eles não poupam ninguém, eles arrancam mesmo, arrancam o couro da ovelha. E para justificarem as suas falcatruas, a sua perversidade, fazem grandes orações, né? Longas orações, como Jesus diz, né? Pode ver aí na internet, na televisão aí, eles pregam, né? Falam, né? Aí passa a conta do banco para as pessoas darem um dinheiro, aí depois vamos orar, põe o copo d'água, vamos orar, né? Para justificar o que pegou das pessoas. Aí fazem aquelas falsas orações, né? A Deus, né? Que é orações falsas, que Deus não está ouvindo aquilo ali. Aliás, Deus está até ouvindo, mas não vai atender, nem está prestando atenção, porque Deus não vai se igualar a esses homens, nem é da laia deles. Né? Deus está sabendo qual é a intenção do coração deles ali, né? É arrancar o que as pessoas têm. E eles estão aí há anos fazendo isso, né? Uns há 100 anos, outros há 70, outros há 50, outros há 40. E cada dia que passa abre um covil de salteador desse aí em cada esquina. Né? Tem lugar que você vai, em cada esquina tem lá um covil de salteador que eles dizem que é a igreja. Põe uma plaquinha lá, né? E aí pega esse livro chamado Bíblia e começa ali a perverter as pessoas, né? As pessoas ficam pervertidas, né? Pensando que está seguindo a Deus, que está seguindo a Jesus, e na verdade foi como uma presa, né? Uma caça, né? Uma gaiola ali que eles colocam e começa a oferecer um monte de coisa à pessoa. Quando a pessoa pensa que está num lugar, um lugar de Deus, quando ela vê, ela está presa ali dentro. Ela já está com a mente cauterizada, fanatizada, né? É bem por aí, é isso que eles fazem. E o pior, quando essas pessoas começam a ouvir a verdade, ao invés delas despertarem, ao invés delas tomarem tino na vida, acordar para Jesus, não, elas se levantam contra aqueles que estão falando a verdade para elas. Não só a gente que prega aqui a graça de Deus, mas se levanta contra os amigos, contra a família, contra todo mundo. Ela está totalmente dominada por aquele sistema religioso, por aqueles homens, Elas verem aqueles homens como verdadeiros santos. Mal sabe ela o que eles fazem, né? Em oculto. E o pior, e quando aparece as maracutaias dele, ainda tem gente que continua ainda alimentando esses cães gulosos. 24 horas dando dinheiro para essa gente. Então essas pessoas passam a ser o quê? Passam a serem o quê? Cúmplices das obras das trevas.
Porque se você está alimentando, né, um sistema religioso que está fazendo mal para a humanidade, para as pessoas, você também é cúmplice, né, das obras das trevas. E nós vamos continuar aqui combatendo o bom combate, anunciando a graça de Deus, denunciando a hipocrisia do sistema religioso. Mas veja bem, você que já ouviu a graça de Deus, a palavra de Deus, tem que procurar tomar uma atitude na sua vida. Tem que procurar sair desse sistema religioso o mais rápido possível. O mais rápido, rapidinho, o mais rápido possível que você sair desse sistema religioso, você terá condições de restabelecer a sua vida. Porque se você já tomou conhecimento da graça de Deus, do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, e você permanece na escuridão, você permanece no erro, você permanece alimentando esse sistema religioso através de dízimos, ofertas, sacrifício, quer dizer, você trabalha o mês inteiro para depositar tudo na mão do Macedo, do Valdemiro, do Silas e de tantos outros nesse país, né? Na mão desses líderes religiosos aí que estão abastados de tanto dinheiro, poder político, poder das comunicações, poder econômico, né? Tem uns que estão comprando até banco, né? Como é o caso do Macedo, que comprou um banco aí, né? Que está há quase 50 anos pedindo dinheiro de segunda a segunda, não é? 24 horas pedindo dinheiro. Você sabe o que é isso? Uma pessoa receber sem trabalhar, sem fazer nada, né? Sem ter nenhum custo, dinheiro 24 horas, 7 dias por semana, e ainda tem mão de obra barata, que são os jovens, obreiros, evangelistas, né? Os membros, quem fazem tudo na igreja, e eles não fazem nada a não ser arrecadar, não é? Então, quer dizer, para eles é o melhor negócio do mundo, né? Pois é. Enquanto você tem que sair, pegar ônibus cheio, lotado, né? Ou mesmo o seu carro, você vai gastar gasolina. Então você tem despesas, né? No dia a dia. Aí você trabalha, recebe seu salário, chega no final do mês, pega o seu dinheiro limpinho ali para dar 10% para esses picaretas, para homens que se fingem de santos, né? De enviados, de ungidos do Senhor. É dízimos, é sacrifícios, é ofertas, uma atrás da outra, de segunda a segunda as pessoas, cada dia a pessoa tem que dar oferta, todo dia a pessoa tem que dar oferta, né? Pois é. Comprar também as bugigangas deles, porque eles vendem tudo, vende jornal, vende livro, vende chaveirinho, vende cartão. Quer dizer, como que um homem desse não vai ficar rico? Não é porque Deus está abençoando, não. Olha, tem muitos catedrais, muitas igrejas, muitos... É claro, quanto mais a catedral maior, melhor, que dá mais clientes, né? É por isso que eles não fazem mais igrejinha pequenininha, é grande mesmo para encher de quê? De incautos, que vai lá alimentar eles. Enquanto isso tá aí, né? A sua vida que não anda. Você é testemunha, você mesmo é a testemunha da sua própria vida. Porque você já deve estar aí há 1, 2, 10, 20 anos, né? E você tá aí. E a sua vida não vai para lugar nenhum, muito pelo contrário. É aquele velho ditado: quanto mais você reza, mais assombração aparece. Quanto mais fogueira santa você faz, mais a sua vida fica queimada, né? Que nem carvão. E em quem você vai jogar a culpa? Neles? Não, você não vai jogar a culpa nele. Você não fala, mas dentro do seu coração você deve estar pensando: pô, eu fiz sacrifício, entreguei todo o meu voto no altar e até agora Deus não me deu nada. Aí você começa a jogar a culpa em Deus. E quando você vai jogar a culpa na tal da igreja, né? No templo, você vai perguntar ao bispo, ao pastor, a quem quer que seja, por que é que a sua vida, você fez sacrifício, a sua vida não mudou. Ele vai acusar você, ele vai jogar a culpa em você, né? Vai dizer que você está em pecado, que você fez alguma coisa errada, que você não está bem. Nunca o problema é com eles, o problema é sempre com você. Você é que está com problema. Aí você não tem para quem recorrer,
você não vai jogar a culpa nele, né? Você vai começar a jogar a culpa em Deus. Você vai adquirir até uma mágoa de Deus, né? Que não tem nada a ver com isso, porque você não deu nada para Deus, você deu para Ele. Você não está dando nada para Deus, para a obra de Deus, porque a obra de Deus já foi feita há 2000 anos atrás pelo Senhor Jesus Cristo. A obra de Deus já foi feita, Ele disse: está consumado. Que obra que esses homens estão fazendo, né? Dê aqui o seu sacrifício, dê aqui a oferta para ganhar almas. Que almas? Almas já foram ganhas pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa função como cristão não é ganhar almas. Eu não estou aqui ganhando almas. Eu não estou aqui fazendo obra de Deus nem ganhando almas, porque a minha própria alma já foi ganhada pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus não mandou ninguém sair por aí fazendo obra dele nem ganhando almas. Ele mandou sim anunciar o evangelho. Você sabe pelo menos o que é evangelho? Porque eu tenho certeza que quem está dentro do sistema religioso não sabe o que é evangelho. Porque se soubesse não estaria aí dentro, né? Porque evangelho quer dizer boas novas, boas palavras, é anunciar a salvação. Que salvação? A que Jesus fez na cruz. Não é salvar ninguém, é dizer para as pessoas o que Ele fez por elas, para que elas acordem, se despertem e saiam dessa vida religiosa que elas vivem. E tomem posse da salvação, né, que já está dentro dela. Tome posse da graça, do entendimento, do amor de Deus. Tome posse da verdadeira vida, tanto espiritual como física, como tudo que Deus já deu para todos nós. Porque um Deus que nos deu um universo inteiro, nos deu o planeta Terra com tudo dentro, por que nos negaria outras coisas? Né? Deu a própria vida por nós. Por que Ele não negaria outras coisas materiais? Não. O problema é que você tem que procurar viver corretamente, viver na linha da graça, viver no novo pacto, sair dessas mentiras, dessas ilusões, dessas idolatrias, né? Idolatrias evangélicas, idolatria católica, seja lá do que for. Sair desse sistema religioso, seja ele qual for, e procurar ouvir o verdadeiro evangelho, a verdadeira graça de Deus, as coisas do reino de Deus, tudo que Deus quer de bom para você, né? Então você não pode, como cristão, viver entre dois pensamentos, achando que Deus uma hora te ama e daqui a pouco Ele vai te jogar no inferno. Ou esse mesmo Deus que diz que te ama, daqui a pouco o líder religioso, o Macedo, outros e outros, está dizendo que Ele vai lhe jogar no inferno, que Ele está preparando o lago de fogo, o Laborte, né? O diabo, que você vai viver com o diabo, com isso, com aquilo, com o lago de fogo, com tudo no inferno, porque você fez algo errado aqui. Porque você teve uma fraqueza, um erro, um defeito. Se for assim, meu amigo, eles são os primeiros que estão no inferno. Não é? Eles dão sorte que essas pregações que eles fazem é mentira. Eles dão sorte que esse inferno, que tanto eles falam, esse diabo que eles falam, eles anunciam dia e noite, que não existe. Porque eles usam isso para meter medo no povo. Eles usam isso para aprisionar as pessoas. É o que Macedo faz há 50 anos. Toda vez que ele vê que o povo está descobrindo as maracutaias dele, ele começa. Pode pegar aí, entra aí na internet e procure os vídeos deles aí de 3 semanas que ele está falando aí. Diabo, lago de fogo, porque cuidar da sua alma, porque senão sua alma vai para o inferno. Pois é. Lago de fogo, de enxofre, Satanás, Apocalipse, o rico e Lázaro. Ele começa a tocar o terror, né? Com medo de quê? Ele está com medo, na verdade aquilo ali é tudo medo. Eles sabem que as pessoas vão observar os escândalos, vão ver os escândalos, as pessoas estão vendo os escândalos, milhares e milhares de pessoas estão saindo desse sistema religioso, das garras dele, né? Só de pastores saiu mais de 4.000 pastores, quer dizer 8.000 pessoas, porque o pastor, as esposas, né? Dão 8.000, só agora, em menos de poucos anos aí, saíram, e agora nesse exato momento está saindo mais gente, que não aguenta mais, né? Tanta opressão, tanta cobrança por dinheiro, tanto isso, tanto aquilo, que o pastor na verdade é um arrecadador de grana. Não está ali para ele pregar a palavra de Deus, coisa nenhuma. Ele está ali para arrancar a grana do povo e pregar mentira e cauterizar a mente das pessoas, né?
Então, ele sabendo disso, ele sabendo que ele corre o risco de muita gente sair da igreja, a única maneira dele prender, porque as denúncias que estão sendo feitas é verdade. Ele não podendo contra a verdade, né? Ele não pode nem contra a verdade aqui do mundo, quanto mais a verdade espiritual de Deus, da graça de Deus. Nem com a verdade, né? Que as maracutaias dele, que é provada que eles estão fazendo nesse mundo, esses líderes evangélicos. Eles não podem, vai poder com a verdade, que é a graça de Deus. Então, ele sabendo que não pode desmentir as denúncias e que as pessoas ouvindo e vendo claramente as denúncias irão se afastar automaticamente do sistema religioso, dessas chamadas igrejas, catedrais, templos que eles fizeram, o que eles fazem? Eles tocam o terror, falando da sua alma, porque se você se afasta, o diabo vai entrar 7 demônios em você, o diabo vai lhe pegar, vai destruir sua vida, e se você morrer, você vai para o inferno. Em outras palavras, se você se afastar daqui, se você sair daqui de dentro dessa igreja, como se Deus tivesse amarrado ali dentro, né? Como se a salvação tivesse só ali dentro. Se você sair daqui, você vai queimar no inferno, né? Que nem o rico e Lázaro, né? Essas historinhas de sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Porque isso não existe. Quem escreveu essa história foi um líder judeu, um religioso, e colocou no meio dos livros ali de Lucas, né? Dos escritos de Lucas, para enganar os incautos, para colocar o medo, o terror, para ter o domínio do povo. Então ele toca o terror. Então agora, por exemplo, ele vai começar o tal do jejum de Daniel, né? Esse jejum que eles fazem de 21 dias para que as pessoas não tomem conhecimento, não vejam a internet, não assistam televisão, rádio, nada disso, porque ele está vendo. Tem muitas denúncias pesadas. Então quando você se abstém de assistir televisão, ver as notícias, ver as coisas, você não consegue tomar conhecimento do que está acontecendo. O que ele quer é isso. Esse jejum é só para esconder as maracutaias dele, né? Então você já sabe, quando você vê ele falando para você fazer jejum de Daniel, você já sabe o que é. É justamente só por isso, simples, né? Porque aí você não assiste televisão, você não se informa, e aí você fica alienado. Enquanto isso, eles estão correndo por trás, tentando abafar os escândalos, para que você continue dentro do sistema religioso. Então, meu amigo, você que já ouviu falar da graça de Deus, pessoas falando da graça de Deus, do verdadeiro evangelho, tome posse da graça de Deus, porque a graça de Deus é para mim, é para você, é para todos os filhos de Deus. E tome uma atitude na sua vida. Saia de dentro desse sistema religioso, antes que seja tarde, antes que você seja totalmente destruído, se é que a sua vida já não foi destruída. Saia de dentro desse sistema religioso, olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe ao seu redor, veja quantos anos você está dentro desse sistema e a sua vida não anda, a sua vida não floresce. Então tome uma atitude, abandone esse sistema religioso. E eu vou para onde? Não vá para casa, né? Fique em casa, ouça aqui o evangelho, o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Tem aqui o nosso canal, tem vários canais anunciando a graça de Deus, como é o caso do canal do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, né? Do Marcelo Roque. Tem vários irmãos anunciando o verdadeiro evangelho de graça, pela graça, né? Então você vai crescer, você vai se desintoxicar disso, desse sistema religioso, e deixar com que a palavra da graça de Deus lhe dê crescimento, com que o Senhor Jesus Cristo fale ao seu coração. Né? Pare de ouvir esses líderes religiosos e ouçam a mensagem da graça de Deus, tá bom? Tenho certeza que a sua vida irá florescer. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, compartilhe o canal, aperte aí os sininhos da notificações, né? E faça também os seus comentários, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.